Então, amados, falando sobre os 10 mandamentos, né, e o segredo dos 10 mandamentos. Então, Levítico 19:18 diz o quê? Diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Aí é bem particular para o povo de Israel, né? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, né? Quando Jesus falou no Novo Testamento, ele falou o seguinte: ele disse que, vê do que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus mostrou que na nova aliança nós não temos inimigos, né? Mas no Velho Testamento, aqui diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, que era o povo de Israel. Os de fora é outra coisa. Mas o texto que está valendo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento para o próximo, né? E depois em Deuteronômio, pula 2 livros, né? O 5º livro da Bíblia, capítulo 6, nós temos aqui o amor a Deus. Ali é amor ao próximo, né? E aqui é amor a Deus, que foi citado por Jesus também quando um doutor da lei perguntou qual é o grande mandamento, e ele disse que o primeiro lugar é esse, irmãos. Em primeiro lugar não está amor ao próximo, não. O amor ao próximo vem depois. Esse aqui é o principal, capítulo 6 de Deuteronômio, que diz: versículo 5, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Certo? Você que está preocupado com seus filhos, você gosta de pular para o 7, né? Que é ensinar os filhos a amar a Deus. Agora aqui o versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Todo mundo gosta desse versículo. Tem que mostrar aos filhos, não. É o versículo 6, é o principal. Tem que estar primeiro no seu coração. Querer ensinar os filhos que não tem, não adianta. O versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí é principal. Aí você passa ela para os seus filhos, mas se não tiver no coração, eu tenho que ensinar meus filhos a amar a Deus. Não, eu tenho que ter no coração as palavras de Deus, para depois ensinar meus filhos. Não seja como eu fui, não, menino. Oxe, que mau exemplo é esse? Tudo que a gente faz, irmãos, os filhos copiam futuramente, né? Até você desvalorizar um momento de adoração por outra coisa, né? Não, hoje tem jogo do Brasil e Pai na Barra, eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou pro culto, não. Hoje o Flamengo ou o Campinense vai jogar. Aí o filho vai aprender isso. Não pense que não vai, né? Então, tudo que você fizer... Então, por isso que Deus diz, essas palavras têm que estar no vosso coração. Não tente empurrar para os filhos uma coisa que você não tem, não é isso? Então, irmãos, a lei, que é no capítulo 20 de Êxodo, aí vamos voltar para o Êxodo, né? Tem 2 partes, tem 3 partes no livro de Êxodo. É amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. O amor a Deus é os 3 primeiros mandamentos. Por que a gente não guarda os 10 mandamentos? Primeiro, porque no Novo Testamento não tem os 4 primeiros. E tem os 6 últimos, que é de amor ao próximo. Mas antes de amar ao próximo, antes de fazer aquelas coisas que representam amor ao próximo, eu tenho que amar mesmo de coração.
Porque quando a Bíblia diz não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, honra teu pai e tua mãe, esses mandamentos são para o próximo. E sem amor no coração, não tem como guardá-los. Por isso que Paulo explica lá em Romanos, diz que tudo se cumpre, esses mandamentos, tudo se cumpre numa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o meu próximo não vai ser somente os da minha igreja, porque para o povo de Israel, o próximo deles era só. Então, na parábola do samaritano, o que é que Jesus ensinou ali? Porque quando Jesus disse, amarás o teu próximo a ti mesmo, aí um doutor dali disse, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano, não é do bom samaritano não. O bom samaritano tem lá no textozinho preto, lá em cima, mas aquilo ali, quem bota é a gráfica, né? Jesus não disse, passou um bom samaritano, não, passou um samaritano, de um bom samaritano. Então, não existe a palavra do bom samaritano, não, existe a palavra do samaritano. Aí o samaritano passou e socorreu aquele homem, mas passou um sacerdote e um levita, estava muito ocupado, tinha o que fazer no templo, é isso? Então Jesus disse, quem foi o próximo daquele homem? O que o ajudou. Então os samaritanos não eram amados pelos judeus. Os judeus jamais iam fazer alguma coisa para beneficiar um samaritano, mas quem agiu como próximo daquele homem foi o samaritano. Então Jesus quis mostrar naquela parábola que o amor ao próximo não é mais um amor nacional, porque em Levítico 19, 18 está lá, não te vingarás, né, nem guardará a ira dos filhos do teu povo. Quer dizer, o israelita, você só ia entregar ele se ele cometesse um ato contra a lei de Deus. Aí você tinha que praticar o juízo também, né? Que ele disse, olha, eu vi o camarada ali no sábado quebrando pedra. Aí disse, leva para os juízes e vamos resolver, e aí o que está na lei vai para a pedrada, né? Aí você não está se vingando de ninguém, você está zelando pela lei do Senhor. Mas a vingança você não tinha que guardar contra os seus, né? Então, quando eu diz amarás teu próximo a ti mesmo, não é só os irmãos da minha igreja, não. É as pessoas de fora também, né? E o amor pelos de fora deve ser um amor incondicional, porque a gente tem que pregar o evangelho para eles, né? Você não pode selecionar pessoas para pregar o evangelho, não. Aquele ali, nem pensar. Não, irmãos. Jesus, quando morreu na cruz, ele não selecionou por quem, né? Só na cabeça dos calvinistas, né? Jesus selecionou um grupo e morreu por eles. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu, né, por todos os homens, né? Não foi somente por um grupo. Agora, nem todos irão se beneficiar da salvação, porque não vão ser alcançados pela pregação do Evangelho, não vão crer. Então, no capítulo 20 de Êxodo, o primeiro mandamento é o versículo 3: não terás outro Deus diante de mim. Irmãos, sinceramente, eu preciso desse mandamento? Não. Por isso que Paulo diz, anulamos a lei pela fé? Não. Antes estabeleçamos a lei. Por quê? Como é que eu estabeleço a lei? Para o adorador de ídolos. Para quem? Esse versículo não serve para mim, mas serve para o muçulmano, que Alá não é o nosso Deus. Serve para o hindu, né, que Buda ou aquelas figuras lá não é o nosso Deus. Ou diversos deuses que existem em outras nações. Esse versículo aqui serve para eles, mas para mim não. Por isso que não tem no Novo Testamento. Você não encontra no Novo Testamento esses 3 primeiros versículos, esses 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, porque esse mandamento é de amor a Deus. No momento em que a gente recebe Cristo como Salvador, isso é a maior demonstração de amor a Deus. Certo? Então,
Os 3 primeiros mandamentos, que é, não terás outro Deus diante de mim, serve para quem? Para os politeístas. Primeiro, porque eles não creem no Deus verdadeiro. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, serve para mim? Não serve, eu nunca vou ter na minha casa uma imagem. O que a Bíblia manda que a gente se guarde, né? Filhinhos, guardar dos ídolos. Isso por quê? Porque eu não devo participar das festas dele. Né? Se ontem apareceu na igreja católica uma distribuição de docinhos da padroeira, aí o crente vai lá só por causa dos docinhos. Não vai fazer mal nenhum a ele, mas ele vai estar dando um mau testemunho. E não é um pecado condenável. Paulo Atenas está dizendo que vocês não participam da mesa dos demônios, porque se você está participando da mesa do Senhor, quando celebra a ceia, não tem um significado, aquele pão e aquele cálice, não tem um significado, então essas coisas lá de fora, de corte do Damião, de Aparecida, tem também um significado. Você não deve participar, é o que a Bíblia está mostrando no capítulo 10, mas jamais um crente salvo, ele vai ter escondido dentro da sua casa a imagem de um ídolo qualquer, né? Eles chamam de santo. Jamais. Ou então na parede, não, eu tenho isso aqui só para apreciar a arte. Mas isso o povo não vai entender. Vai achar que você é idólatra. Então, o que a Bíblia mostra é que os 3 primeiros mandamentos, e o 4, né, que é de amor a si próprio, era um mandamento que o povo de Israel ia guardar por amor a si próprio, para descansar, que Deus forçou eles descansarem. Então, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então está proibido fazer imagem de qualquer coisa. Quando Deus disse a Moisés, não faça. Você, quando esteve comigo lá no monte, te lembra que tu não visse semelhança nenhuma. Quer dizer, para depois fazer um boneco e dizer, olha, Deus é assim. Deus já advertiu a Moisés, porque Deus não quer ser idolatrado, né? Tem gente que enche a boca e diz assim, meu ídolo é Jesus. Não, eu não tenho um ídolo. Jesus é meu Senhor. Nós não temos ídolos, né? Ídolo, irmãos, a idolatria, a Bíblia diz que é o que lá em Gálatas 5? É obra da carne. A obra da carne é idolatria, né? É feitiçaria. Então, o segundo mandamento nós também não guardamos. Então, quando o senhor Rodrigo Silva, né, pergunta assim, quando alguém diz assim, por que você guarda o sábado? Aí ele pergunta, e por que você não adora imagem de escultura? Não, eu não adoro imagem de escultura, não é porque o mandamento está dizendo, é porque eu não preciso disso. O povo católico faz isso porque eles não receberam Jesus como seu Salvador. Eles não têm certeza de salvação. E a gente sabe que o terceiro mandamento já abrange muitas igrejas evangélicas, que é não, o versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus repreendeu Caim. Deus não aceita qualquer adoração não, irmão. Esse povo que fica zabumbando aí, música em ritmo de Xangô e louvando a Deus, não passa das telhas não. Porque a forma de culto no Novo Testamento, até o próprio Jesus, a Bíblia diz que 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, depois da ceia, né, que eles se reuniram ali, saíram, depois de ter cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, porque o traidor saiu ali para entregar ele, e ele saiu para o Monte das Oliveiras, depois que cantou o hino. Aí diz, vamos bater palma para Jesus. Aí lá em Hebreus capítulo 13 diz o quê? Que o louvor é o que? É o fruto dos lábios. Então esses grupos que querem botar coisas que não tem, né? Cita o Salmo, mas no Salmo, no Velho Testamento as pessoas também matavam os outros, viu? Se eles acham que tem que bater palma e tocar tambor,
eles também devem achar que devem matar uns aos outros, porque no Velho Testamento, veja o que diz assim: não te vingarás dos filhos do teu povo, mas dos de fora podia, né? Você viu o que Sansão fez lá na terra dos filisteus? E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Ele arrancou o portão da cidade, saiu levando nas costas, lá para cima do... Fecharam para ele não entrar. Ele arrancou o portão e carregou para a montanha. Os filisteus, quando viram, como é que ele trouxe esse portão para cá? Porque diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Quando tomaram a noiva deles, deram a outra, ele não fez nadinha não, pegou, tocou fogo na seara dos filisteus. Então, no Velho Testamento era assim. Então, se você quer tocar tambor, porque tinha no Velho Testamento, estava matando os incrédulos também, como no Velho Testamento faziam, né? Porque o Samuel, ele puxou a espada, e o rei Agag estava assim, ele despedaçou Agag perante o Senhor. Disse: assim como desfilhasse muitas mães, tua mãe será desfilhada. E picotou ele todinho. Ai, meu Deus, tem que dizer assim: eu não dou o Velho Testamento ao incrédulo, não, que ele se escandaliza. Mas no Novo Testamento tem coisa também, né? Tem um homem que tomou a mulher do pai dele. Não vem com essa história de se escandalizar, não, porque no Velho Testamento o povo de Israel era o único povo de Deus. Eles davam a chance para que as nações também tivessem paz com eles, mas na hora que não tinha. Você sabe o que os amalequitas faziam? Os amalequitas, irmão, viviam de saquear. Chegava assim no lugar onde os maridos iam para a guerra, eles iam lá e saqueavam levava as mulheres e as crianças presas. Os amalequitas é o Hamas de hoje, o Hezbollah de hoje, que fizeram aquela covardia com mulheres, crianças, pronto. Por isso que Deus disse: olha, Saul, Moisés, quando você estiver na terra que o Senhor Deus te dá, destrói a nação dos amalequitas, que eles viviam de rapina, de matar covardemente. Então, irmãos, esses que dizem, teve um que me disse assim: na presença de Jesus a gente fica alegre, que vira de cabeça para baixo, dá cangapé. Ele está certo, mas só que isso não passa, isso aí é muita hipocrisia e mentira, né? Você vê que os cultos hoje, o RTT é uma bagunça, uma coisa horrível, né? Parece um grupo de Xangô. Então, veja que Deus aqui está dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí, Marcos 7, né, versículos 6 e 7 diz, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, irmãos, está aqui, os 3 primeiros mandamentos não tem no Novo Testamento. Se fosse para a gente guardar os 10 mandamentos, tinha os 10. Agora, tem os 6 de amor ao próximo, porque essas coisas continuaram sendo possível um crente cometer o pecado, né? Eu sou salvo em Cristo, mas eu não estou livre de cometer um adultério. Eu não estou livre de cometer um furto. Eu não estou livre de cometer um assassinato. Então, por isso que esse mandamento, ele é demolido da minha vida com o amor ao próximo, né? Com o amor ao próximo. Quando você pensar em se vingar de alguém, você diga assim: aquele camarada, sabe o que ele merecia? Ele merecia levar 200 açoites. Ele merecia botar uma coroa de espinho na cabeça dele, cravar assim, pegar uma cana, vendar os olhos dele, pegar uma cana e danar na cabeça dele, levar ele com um madeiro nas costas e prender ele, pregar ele com os pregos e deixar lá. Mas alguém já fez isso por ele. Então, eu não vou fazer isso. Eu não vou desejar isso para ele. Porque se Jesus morreu por mim, morreu também por ele. A doutrina do Novo Testamento é essa, irmãos. Então, os 3 primeiros mandamentos não tem no Novo Testamento. E o 4, muito menos. Não tem, olha. Se fosse para a gente guardar o sábado, né? Versículo 8. Lembra do dia de sábado para o santificar. Então, eu vejo os hipócritas hoje dizem:
que isso serve para a vida toda. Mas se isso, irmão, no Novo Testamento estava escrito. Então, então a gente sabe que a gente não precisa do primeiro mandamento, porque nós não temos outro Deus a não ser o que nós lemos hoje, né? E a vida eterna é escrita com isso a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando você adquire o conhecimento de Jesus Cristo, aí você vai entender também que Ele é o Cristo, Ele é o Cordeiro, Ele é o Filho do Homem, e Ele é Deus. Porque na hora que você adquire, Jesus diz, que tem o conhecimento de ti como único Deus e de Jesus Cristo a quem enviaste, quando você começa a entender Jesus, tem um grupo de judeus aí, né? Judeus messiânicos, né? Ele diz que aceita Cristo como o Messias de Israel, mas ele não aceita Jesus como Deus. E Paulo ensinou isso. Paulo diz, todas as coisas foram feitas por ele. O Paulo não, é João no Evangelho, né? Mas Paulo disse que ele criou todas as coisas, sejam tronos, sejam potestades, sejam anjos. Então até os anjos, tudo foi criado por ele e para ele, por Jesus. Então, pelo conhecimento do Filho, a gente vai entender que ele tanto estava com o Pai, como ele era Deus. E os judeus messiânicos não aceitam isso. Não aceitam que Deus é uma triunidade, que o Espírito Santo também é Deus. Eles são quase como o testemunho de Jeová, os judeus messiânicos. Então, irmãos, eu não preciso do primeiro mandamento, porque eu não tenho outro Deus, a não ser o Deus vivo e verdadeiro. Eu não preciso do segundo mandamento, porque eu jamais vou me encurvar perante a imagem de escultura, nem sob ameaça. Eu jamais vou usar o nome de Deus em vão, porque nas igrejas batistas você só adora por aqui. Segundo Colossenses 3,16, qual é o que? Como é que diz lá? Como é que se deve comportar no culto? É melhor Efésios 5, né? Efésios 5. Tem pulo, irmão, lá? Tem palmas? Tem retetê, rodopio, roda-roda? Não tem. Lá no capítulo 5, o que é que tem lá? Versículo 19, 5:19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa é a forma de cultuar. Se for diferente disso aqui, irmãos, é em vão. E Deus tem essas pessoas por inocentes. O camarada chegou e disse, olha aqui, louvar o Senhor com tambores aqui. Está certo. Agora, quantas pessoas vocês mataram na sua igreja domingo? Ah, ninguém matar? Sim. Porque tem um texto que diz que louvou com tambores e com a espada arrancar a cabeça dos ímpios. Porque vocês fazem isso lá? Agora, que dentro do templo, o povo de Israel, isso aí depois nós estudaremos sobre isso, né? Eles não tocavam tambores, porque Deus não aceita, né? O povo tocava tambores na rua. Então, quem louva a Deus desta forma, é em vão, né? Não adianta, não passa. Então, nós temos os politeístas, que caem no primeiro mandamento de outros deuses. Nós temos os idólatras, mesmo se dizendo cristão, que ontem, né, passaram o dia se curvando perante uma imagem de escultura. Nós temos os falsos crentes que pinota nos cultos e diz que está louvando a Deus, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não. Então, irmãos, o primeiro mandamento é do Pai, porque a Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim. Até nos 10 mandamentos tem a Trindade, né, existindo. Porque o primeiro mandamento
é de acordo com o que Paulo diz em Coríntios, né? 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós somos, né? Então, não terás outro Deus dentro de mim. Esse é o mandamento do Pai. O mandamento do Filho é: não farás para ti imagem de escultura. Aí lá no texto, né, de Colossenses diz: ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Eu não preciso adorar a imagem, porque eu já tenho o Senhor, que é a imagem do Deus invisível. E o terceiro mandamento é do Espírito Santo, né? Que é aquele que adorar fora do Espírito, né? Que a Bíblia diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, né? Ou no Espírito e na verdade. Em Espírito e em verdade. Não se adora sem ser no Espírito. E a adoração do Espírito é essa de Efésios, né? Capítulo 5, que mostra, tem salmos, tem hinos, cantos espirituais, né? Louvando. É um louvor espiritual, não mexe com o pé não, mexe com a alma, né? Não mexe com a cintura não, mexe com a alma. Então isso é um louvor reprovado. Eu gosto daquela igreja ali, porque é animada as músicas, tudo bem, faça embora, só que está enquadrado no louvor e vão, e não vai ter tido por inocente não no dia do juízo, né? Eu não terei por inocente. Você sabia, a Bíblia está mostrando como no Novo Testamento, o próprio Jesus, depois da ceia, havendo cantado o hino, né, saíram para o Monte das Oliveiras, onde muitos judeus, né, mesmo no momento da Páscoa, pegavam aqueles instrumentos e fazia e ficava ali dançando e cantando, porque não era no templo, né? Mas o Senhor Jesus cantou o hino com os seus apóstolos, modificou. Porque no Novo Testamento não tem esses folguedos, não, né? É o fruto dos lábios. Então, camarada, vamos louvar a Deus, vamos batendo palma para Jesus, irmão, batendo palma para Jesus. Mas a Bíblia diz que o fruto dos lábios, né? O fruto dos lábios é o louvor ao seu nome, né? Não é esse negócio de bater palma ou dançar. Que a palavra de Deus diz que a gente sabe que o louvor, né? Em Hebreus 13:15, que diz assim, né? Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele, que é Jesus, por Ele, a Deus, né? Sacrifício de louvor. Isto é, o que, irmãos? O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, todo louvor, irmão, não é você é especial. Que está falando de Jesus essa música? Então, você tem valor. Você tem valor? Você é especial. Quem é especial? Aqui, os louvores. Você encontra no cantor cristão um hino exaltando pessoas? Não encontra. Não, está ultrapassado, mas quando você escuta é só adorador por excelência, né? Eu quero ser um adorador por excelência. A excelência é do adorador ou do adorado, né? Então, pega essas músicas aí e joga no lixo, porque a Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que louvar contra a Bíblia, né? Porque Jesus diz: de povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Eu não sou contra ninguém ouvir. Está na sua casa, você bota uma música, até que é bom, né? Não quer ouvir o Zezé de Camargo, nem o Luciano e não sei quem, vai ouvir essa musiquinha aí, mas que seja só para, né? Porque louvor mesmo do coração é aquele que exalta Jesus Cristo. Não é que você é um espelho que reflete a face do seu você. Aquilo ali é a maior balela que colocaram no meio. Então, irmãos, hoje não é só os politeístas, budistas e muçulmanos
que desobedece o primeiro mandamento de outros deuses. Não é só o catolicismo com suas imagens de escultura que desobedece o segundo mandamento, mas também esses grupos evangélicos que louvam a Deus não da forma bíblica, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome, que é exaltando Jesus, né? Exaltando Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1:2, né, fala que a igreja de Deus que está em Corinto, que juntamente com todos os santos no mundo inteiro invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema da igreja de Deus, né? Não é Maria, não é a Senhora, não sei de que. Esse aí está fora da Bíblia. Então, amados irmãos, esses 3 mandamentos não tem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é para o povo de Deus. E o povo de Deus não quebra nenhum desses mandamentos. Só aqueles que dizem-se povo de Deus e não adoram conforme a Bíblia, né? E isso está entrando nas igrejas batistas também, né? A gente sabe que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas, que é a ensinamento de demônios. Cuidado, irmãos. O 4º mandamento se cumpre em Levítico 32, 31, 13. É só inverter, né, a posição. 31, 13. Levítico é o 3º livro, né? Mesmo, né? É Êxodo 31, 13. Desculpa aí. É o mesmo erro que eu sempre cometo quando vou escrever. Levítico só tem 26. 31, 13 de Êxodo. Desculpe aí a citação errada de novo. Isso já é a 3ª vez que eu faço isso. Veja para quem era o sábado, irmão. Não é para nós, os cristãos, os que seguimos a Jesus. 31, 13 diz: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Né? Versículo 17, versículo 16 e 17. 31, 16. Guardarão, pois, os meus sábados, quem, irmãos? Os homens do mundo todo, não. Os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por alianças perpétuas. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se, né? Então será um sinal entre mim e os filhos de Israel. Então o sábado também não tem no Novo Testamento, né? Quando o cabra citou isso para o Adventista, ele disse: mas também não tem os 3 primeiros. E você adora imagens de escultura? Não, os 3 primeiros não tem porque não precisa. Qual é o crente salvo que precisa daquele mandamento? Não farás para ti imagens de escultura. Claro que não. Se ele é salvo é porque ele conhece Jesus. E se ele conhece Jesus, ele não vai se encurvar perante o ídolo. Quem se encurva perante a imagem de escultura são as pessoas que não são salvas. Então, os 4 primeiros mandamentos não tem no Novo Testamento, porque nós cristãos não. Os 3 nós não precisamos, e o 4 nós não somos dos filhos de Israel para guardar. Dúvidas, irmãos, sobre essa questão? Então, os 3 primeiros mandamentos. O primeiro é o do Pai, porque não terá. Aí Paulo diz: para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Porque o Filho subsistindo, a Bíblia diz, que Jesus subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Claro que ele se diminuiu, né? Mas que ele é Deus. Mas a essência está no Pai, porque o Filho morreu. Deus não morre, né? Quem morre é o homem, o Filho do homem morreu, né? Aí nós não temos que adorar a imagem de escultura, porque o Filho de Deus esteve aqui no mundo e a Bíblia diz: ele é a imagem do Deus invisível. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus já tinha dito tanta coisa para eles,
E ele disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Foi a mesma curiosidade que Moisés disse: Senhor, eu queria te ver. Deus disse: olha, homem nenhum me verá e verá. Mas Jesus disse: tem como ver? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu me perguntas, tu me diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha, irmão, se Jesus não é Deus, ou ele é mentiroso ou é doido. Porque ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então não tem como teimar, né, e dizer que Jesus não é Deus. Então eu não preciso de adorar a imagem de escultura, por isso que esse mandamento não tem no Novo Testamento, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Eu não vi, né, mas o amo e creio nele, né? Não preciso de uma imagem dizendo que é ele. Graças a Deus os fotógrafos não existiam naquela época, né? Mesmo existindo pintores e caricaturistas, pessoas que fazem caricatura, mas ninguém pintou Jesus, né? Porque no Novo Testamento não tem assim. No Velho Testamento sempre falava da beleza das pessoas, né? Sempre falou que Sara era uma mulher formosa, Rebeca, Raquel, e disse que Absalão, filho de Davi, era um homem belo. Davi também era formoso à vista e de gentil aspecto. Disse que Saul passava todos os anos do pescoço para cima, era um homem formoso. Então a Bíblia sempre fala de mulher formosa como Esther, mas no Novo Testamento não fala nada de afeição de ninguém, né? Só fala de Zaqueu para dizer que ele era baixinho, teve que subir na árvore, mas isso aí foi uma questão de estatura, mas não menciona nada de figura, porque o Novo Testamento é um livro extremamente espiritual, né? Então, irmãos, nós temos que entender essa questão dos... E o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os verdadeiros adoradores que adoram pela Bíblia não precisa também dele, né? Porque esses que adoram diferente da Bíblia não são. Você vê que essas pessoas que adoram diferente da Bíblia, eles não creem na eternidade da salvação, né? É uma prova que não são salvos. Porque se a pessoa crê que está salva até certo tempo e a qualquer momento pode deixar de estar salvo, está dizendo que Jesus é mentiroso, né? Que Jesus disse: aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então não tem como ser lançado fora, né? Assim como Jesus disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca, né? E ninguém, e meu Pai que mais deu, né? Ou me deu elas, né? É um português mais avançado. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará da mão do meu Pai. Já pensou? Tenha cuidado para não perder a salvação. Quer dizer que meu Pai, você vai puxar no dedo de Deus assim que você abre e toma, né? Porque é o Jesus que está dizendo, garantindo, irmão. Aí disse: e meu Pai que mais deu é maior que todo, e ninguém arrebatará do meu Pai, né? E ele disse: dou-lhes a vida eterna e ninguém arrebatará da minha mão. A mão do Pai e do Filho está seguro. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do anticristo, ele nega o Pai e o Filho, porque esses que pregam perda de salvação, isso tem o espírito do anticristo, né? Porque está negando tanto o Pai como o Filho. Que lá no Evangelho, na Epístola de João diz, né? Que o espírito do anticristo nega tanto o Pai como o Filho. Quando as pessoas dizem que a salvação se perde, está dizendo que a mão de Deus é fraca e a do Filho também. Depende de você. Justamente. Então essas pessoas que pregam perda de salvação são esses que adoram de forma antibíblica, que adoram em ritmo de Xangô até, né? A gente vê uma música ali, parecia coco de roda lá. Qual a diferença do Xangô para o coco de roda? O coco de roda era uma festa popular.
estava enquadrada mais com a carnalidade corporal, né? Tem até uma cena lá que as mulheres faziam assim, os homens se jogavam debaixo dela, né? Coco de roda. Mas era uma festa secular, mundana. E o Xangô é o mesmo estilo de coco de roda, só que lá é para os demônios, né? As pessoas ficam ali se jogando na cabeça. Aí já é um lado espiritual demoníaco, né? E as músicas de coco de roda, né? Que essas seitas cantam, né? Você vê que o toque é igualzinho do Xangô. Teve um camarada que disse assim: o rock pode ser do diabo, mas nós entregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E assim Deus tinha aceitado a oferta de Caim, né? Uma coisa que Caim fez do próprio coração, Deus não aceitou. Imagina uma coisa que é do diabo, você dizer que vai oferecer a Deus. Imagina aí como esse pessoal é fora das Escrituras. Deus não aceitou a oferta de Caim. Isso prova que ele não aceita essas adorações antibíblicas. Então, os 3 primeiros mandamentos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aquele que tomar o seu nome em vão, não é pelo Espírito Santo, né? Ele continua incrédulo, né? Esse 3º mandamento é o mais forte que tem, porque ele está embutido nas pessoas falsas, né? Que usam o nome de Deus em vão. Outro dia eu vi o pessoal cantando: enche-me, como é? Enche minha candeia de azeite, Senhor, que eu quero te servir com amor. Aí eu disse: espera aí, a Bíblia diz assim: enche minha candeia. A Bíblia diz que as candeias estavam cheias, né? Porque elas encheram, e as outras foram comprar para encher, né? Não diz que aí a candeia acabou, enche aqui, Senhor. Não diz isso, né? Ali é o esforço humano em obediência, né? Em observação da palavra. Porque aquelas virgens loucas é o sistema religioso hoje que não se importa com o que a Bíblia diz. Que luz para os meus pés é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E as virgens loucas não estão se importando com o que a Bíblia diz. Rapaz, deixa isso para lá, o negócio é Jesus, né? Esquece a forma de cultuar a Deus, como ele ensina. E Deus sempre mostrou isso, foi rigoroso no Velho Testamento. Isso. Disse a Moisés: Moisés, faz do jeito que eu te mostrei, né? A pessoa Moisés disse: não, mas assim fica melhor. Não. Moisés disse a Bezalel: olha, Deus me mostrou que vai ser assim e é assim. Tem que ser do jeito que ele mostrou. Você não pode ter uma ideia melhor do que a de Deus. E assim os filhos de Arão entraram na... É por isso que Deus proibiu os sumos sacerdotes beberem, né? Porque teve coisa que Deus no Velho Testamento saiu tirando devagarinho. Ele tirou a bebida, tirou a dança, tirou o tambor. E ele foi tirando, porque aí quando os filhos de Arão, cheios de vinho, entraram, cada um com seu incensário, em vez de pegar o fogo que Deus tinha acendido, né? Que é o fogo, que aquele fogo ia queimar, né? Era para eles acender o incensário com ele. Eles pegaram aqui o seu foguinho particular, né? Não tinha isqueiro na época não, né? Mas como se eles tivessem pegado o isqueiro deles, acendido e entraram no santuário. Eles foram fulminados, irmão, ficaram lá caídos, mortos. Isso é a prova. Deus deu a maior demonstração que ele não aceita o que o homem faz, mesmo que seja para ele, sem ele ter ensinado. Por isso que a gente tem que estar de olho na Escritura. Então, os 10 mandamentos, irmãos, é dividido em 3 partes. A parte de Deus, que é não terás outro Deus de mim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque não adianta você fazer como Caim. Aí o 4º mandamento é o amor a... Lembra do dia de sábado para o santificar, né? 6 dias trabalharás e no 7º tu vai descansar, né? E Deus deu um exemplo também dele próprio. E disse que isso era um sinal entre ele e os filhos de Israel.
Aí os 6 últimos mandamentos, né? Não honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus pertences, né? Não é só a mulher, mas aquilo que ele tem, você não podia chegar lá e tomar, cobiçar. Então isso, irmãos, é amor ao próximo. Mas era cumprir isso aí, você não fazer essas coisas, estava tudo bem. Agora no Novo Testamento é o amor de Deus, né? Romanos 5,5 diz o quê? Que o amor de Deus, quando a gente aceita Cristo, o amor de Deus está derramado em nossos corações, não é isso? Agora você tem que botar para funcionar, não é isso? Esse amor, que a gente é falho, né? Eu sei que a Bíblia manda eu amar minha mulher como Cristo amou a igreja. Mas Deus me livre que ela diga, fale desse meu amor por ela, por aí. Que não é igual, né? Mas é o meu dever, a minha intenção. Então a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, tá vendo? Quando a gente recebe o pacote completo, o Espírito Santo, o amor de Deus e a vida eterna. E isso a gente não precisa, vamos dizer assim, não é só dos 4 primeiros mandamentos, não precisa de nenhum deles. Porque o amor ao próximo não vai fazer com que nem eu mate ele, nem eu adultere, porque eu vou manchar o meu casamento, o dele. 4 pessoas ficarão manchadas, né? Aí, o furto, não furtarás, eu vou dar um desfalque numa pessoa. É muito ruim você ter uma coisa com esforço, né? É uma tristeza porque a Bíblia mostra que o Ministério da Justiça já opera. No Brasil, a proposta do ministro da Justiça é humanizar os pequenos furtos. Já pensou, eu estou com um celularzinho aqui, que eu estou pagando ainda, aí chega um coitadinho que é uma vítima da sociedade, rouba meu celular, e eu não posso dar parte não, porque temos que humanizar os pequenos furtos. Foi Lewandowski, que era ministro do STF, que agora é ministro da Justiça, que deu essa ideia, humanizar os pequenos furtos. Então, você tem que andar com o celular bem escondido, porque nem crime é mais se alguém... isso é humano. Então, irmãos, como a Bíblia mostra, né? Então isso aí é dizer aqui, o furto não é errado, mas para Deus continua, não furtarás. Já desmancharam quando lá no plenário votaram para que você não pudesse castigar seu filho, né? Se você for castigar o seu filho e alguém lhe denunciar, você pode ser preso, até o próprio filho. Aí o que acontece? Os deputados e senadores disseram, Deus não manda aqui. Mas um dia o Senhor Jesus vai vir e vai mostrar quem é que manda. Porque as leis dos homens, leis injustas, né? O profeta Isaías diz, ai dos que promulgam leis injustas, né? Então, irmãos, os 10 mandamentos, temos que entender. Mandamentos para nós, quando alguém diz, você guarda os 10 mandamentos. Não, eu guardo os mandamentos de Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 3. Vamos terminar, né? É segundo Pedro, capítulo 3. E versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, que é os escritores do Velho Testamento, né? Ele está falando das escrituras. E do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Aí o que é que Pedro está dizendo? Mandamentos para nós, irmãos, é aquilo que os apóstolos escreveram. Aí eu não devo
olhar para o mandamento não matarás. Paulo não escreve que eu tenho que amar o próximo, e se eu amo meu próximo, como é que eu vou adulterar contra ele? Como é que eu vou matar ele? Como é que eu vou furtar ele se eu amo? O cumprimento dos 6 últimos mandamentos, irmãos, está no amor. Então, se eu amo a minha esposa, como a Bíblia manda, eu vou arranjar outra? Ou a mulher se ama, quer dizer, se existe o amor, não vai existir nenhum desses pecados contra o próximo. É por isso que temos. Aí o mandamento do Novo Testamento, irmãos, são aquilo que os apóstolos escreveram. Né? Tudo que foi escrito pelos profetas no passado serve para nosso exemplo, serve para nosso conhecimento, serve para nosso procedimento em conhecer um Deus vivo e poderoso. Mas mandamentos é do Novo Testamento. É o que Pedro está dizendo, né? Do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Amém? Então, aqueles que vão ver isso, né, esse vídeo, que será passado para o YouTube, né? Aqueles que não são inscritos ainda no canal, possam dar um like. Acho que a maioria aqui está todo mundo inscrito, né? Deus abençoe a todos.